No mundo ocidental, a gente tende a privilegiar algumas relações, né? Especialmente as relações afetivas, sexuais, amorosas. Então, o ideal romântico. E aí, muitos de nós vivem esse ideal romântico, monta família e acredita que ali vai se esgotar a nossa necessidade relacional, o que não acontece, né? Por quê? Porque poucas vezes nós construímos de verdade laços fraternos com outras pessoas que têm causas em comum. Alguns de nós ainda conseguem estabelecer boas amizades, né? Alguns de nós têm boas relações familiares, mas essas relações passam a ser vividas como se elas fossem entidades separadas, né? Caixinhas fechadas que não conversam entre si, muitas vezes. E esse é um dos temas que talvez esteja por trás da solidão contemporânea, né? Por quê? Porque se eu busco atender às necessidades que um vilarejo inteiro tem numa só relação, essa relação não dá conta. Aí ela se torna meio vazia, meio rotineira, eu passo a sentir desconexão, e aí eu me isolo dessa relação. Nem sempre tendo construído bons laços com outras pessoas, seja no campo das amizades, seja no campo da comunidade, o que me faz ficar isolado. Essa é a história de muitos homens. Não quer dizer que é a história de todos, mas é a história de muitos. Ela traz aqui, eu vou trazer um trechinho que ela fala sobre isso. Ela fala assim, um dos conceitos, né, um dos princípios do conceito da Gara de relacionamento é que ele nunca vai ser um assunto privado. E aqui ela está falando de todo e qualquer relacionamento. Quando falamos sobre esses relacionamentos na aldeia, a palavra nossa jamais vai ser limitada a duas pessoas ou a um grupo de pessoas pequena. Ela é sempre expandida. Por quê? Porque existe espaço na comunidade para a gente falar das relações. A comunidade, ela cria espaço para que a gente não só fale das relações, como a gente possa transformar as relações juntos, pedir ajuda. Pedir ajuda dos mais velhos, né, dos anciãos, pedir ajuda de pessoas que estão interessadas em cuidar das relações, como no caso aqui de um grupo que tem um viés terapêutico e flexível, de um facilitador, de alguns facilitadores, né, qualificados. E aí ela fala que na ausência de comunidade, a possibilidade de atendermos a necessidade de uma relação fica reduzida. O relacionamento acaba se tornando a comunidade da pessoa. E aí que a gente vai viver uma insatisfação crônica, né, nas nossas relações. É óbvio, né, que a gente aqui, para construir comunidade, que é o que o Portal Um do Homem vem se tornando, e é uma construção, isso demanda uma energia coletiva, né? Uma energia literalmente, assim. A gente está aqui agora, literalmente, depositando a nossa presença, o nosso tempo, a nossa atenção. Essas reuniões que acontecem, ora virtuais, ora presenciais, elas são intenções de conexão. Porque senão eu vou ali, né, ver o Netflix, eu vou ficar em si mesmado e não vou ter espaço para esse tipo de construção, né? Então isso aqui demanda um fôlego, uma energia, uma disposição, uma intenção. E é muito provável que a intenção de cada um, né, o que traz cada um aqui, tem a ver também com os desafios de cada um, com a necessidade de cada um de buscar alguma forma de integrar aquilo que não está integrado, ou de transformar aquilo que precisa ser transformado, né? Isso é quase como um dos combustíveis que liga o nosso carro para vir aqui nessa reunião junto. E quando a gente está podendo estar junto, a gente tem condição, então, de circular os nossos problemas, nossos desafios, nossas soluções, nosso ideal de vida, a nossa identidade, a nossa cara, nossa presença. E aí isso nos retroalimenta. Aí, conforme isso nos retroalimenta, a gente consegue ir viver nossas outras relações e a gente volta para cá, né? Essa é a intenção de um projeto como esse. Não só o projeto Portal Um do Homem, que acontece de uma maneira ampla, em diferentes espaços, mas um projeto Rito, que hoje está dentro do portal. É um ciclo, né, de encontros onde a gente vai podendo criar intimidade, abrir espaço para diálogo, criar algumas reflexões, algumas vivências, que a partir daí a gente vai construindo dentro da gente novas conexões internas.
A gente vai também aprimorando a nossa relação com a gente mesmo, né? E aí, gente, só para, né, continuar dando tom aqui do que é esse ciclo, o que que é intimidade, né? Se a obra chama o espírito da intimidade e a gente está se propondo a construir mais intimidade nas nossas diferentes relações, essa é a proposta desse ciclo. A intimidade ela é importante ser vista não só como aquilo que conecta um casal, por exemplo, né? A chama erótica e sexual. A intimidade é a nossa capacidade de nos tornar íntimos, né? De nos aproximar. Para eu me aproximar de você, você se aproximar de mim, de alguma maneira, a gente precisa se vulnerabilizar, se expressar. Vulnerabilizar não quer dizer ser frágil, ser fraco, só falar de problema, não é só sobre isso. Mas é se abrir mesmo, é se desmontar um pouco, sair da performance, sair do excesso de responsabilidades e poder ter uma comunicação emocional, né? Uma comunicação onde eu posso chegar para o meu parceiro e dizer, olha, tá foda no meu trabalho, olha, tá difícil na minha relação afetiva, putz, né? Eu lembro de um parceiro meu que falava assim que era difícil poder chegar para o brother e falar assim, mano, brochei e tá muito difícil para mim lidar com isso, né? Esse tipo de espaço aqui, ele é que cria intimidade, ele é esse espaço onde eu vou me tornando íntimo, me aproximando, relaxando, saindo um pouco da necessidade de provar alguma coisa, né? Eu tô aqui, você tá aí, nós somos íntegros e dignos do jeito que nós somos, né? E aos pouquinhos a gente vai se abrindo, se soltando para que a gente poder falar, como disse aqui o Mumu, né? Falar sem medo do julgamento mesmo, né? Soltar. Às vezes eu vou poder falar mais, vou poder soltar mais, às vezes menos, mas intimidade é esse exercício, é uma intenção, é um compromisso, né? E ela ajuda a gente de uma maneira mais profunda a nos conectar, conectar com a gente, conectar com os outros, conectar com a vida. O último trecho que eu trago da Sobon Fu para dar o start do nosso encontro é uma parte muito interessante em que ela fala de momentos em que os homens se encontram com os homens e as mulheres se encontram com as mulheres. Muita gente pergunta, né? Por quê? Por que Dia do Homem? Por que encontros de homens para homens, com homens? Porque existe, de fato, uma experiência compartilhada em comum. Porque existe, de fato, travessias que batem aqui, batem aí. A gente vai ter ferramentas, estruturas e recursos diversos para lidar, mas as travessias são muito parecidas, né? E porque é dentro desse contexto que a gente tem condição não só de partilhar como os mais velhos já fizeram, encontrar estratégias para resolver velhos problemas que vêm sendo travados há muito tempo, mas como a gente tem a experiência de viver uma coisa que comunidades como essa comunidade vivem há muito tempo, né? É quase uma inteligência mesmo da espécie humana fazer com que a gente se reúna em bando. E de vez em quando os bandos, em diferentes culturas, em diferentes tempos, se dividiam, né? Por divisão de sexo e de gênero. Não quer dizer que tem que ser sempre assim, quer dizer que tem uma potência, tem uma força isso. E claro que a gente só faz essas divisões para que a gente possa se reunir de alguma maneira, né? E aí ela traz um trecho muito maneiro, que ela fala assim, que na aldeia, né, os homens que passam por uma certa iniciação, eles vão se reunir sempre no mesmo lugar e fazer um ritual, né? E esse rito, né, esse momento extraordinário, onde eles têm certos protocolos, é um momento estritamente emocional de homem para homem. E ela fala assim: algo no ritual destrói a sensação narcisista que vem com as responsabilidades. Ela está chamando a atenção para o fato de que nós somos convidados a assumir muitas responsabilidades, muitos papéis, e vem uma coisa meio narcisista, né? Meio egóica, meio do orgulho, né? Ela fala que esse tipo de encontro ele desarma. E aí, durante esses encontros, os homens cuidam dos homens, né? O ritual se torna um ritual de apoio mútuo, contínuo, um ritual de acalento, ela traz. E por alguma razão, esse ritual vai ter um efeito de tornar mais fácil para os homens pararem de querer controlar os outros espaços de intimidade
e poder viver com mais qualidade, responsabilidade, saúde, esses outros espaços. Então, aqui tem uma inteligência nesse tipo de encontro que a gente promove, que comunidades como essa já praticam há muito tempo. A gente tem notícia de outras comunidades que praticam. E talvez a gente tenha aqui na nossa frente, né, na nossa experiência de Portal Mundo Homem, mais uma oportunidade de construir isso dentro de um contexto urbano, né, a vida que a gente vive que está aí hiperconectada, hiperacelerada, para a gente poder parar de tempos em tempos e pensar na nossa saúde, assim como propõe o Dia do Homem, mas não só a partir das emergências, né? Tipo, fiquei doente por uma causa evitável. Putz, me arrisquei, exagerei e tive um acidente. Não, não é só por aí, né? É a gente poder continuamente construir intimidade com uma comunidade dentro da qual a gente fala das nossas várias relações e a partir daí a gente se apoia mutuamente para que a gente se torne mais forte, forte no sentido genuíno, né? Não no sentido de ser superior aos outros ou ser forte para que eu, enfim, possa destruir o outro, mas forte no sentido de ter a força que a minha vida carrega para eu lidar com meus desafios e produzir outras relações saudáveis, né? Essa é uma das propostas.